o jardim e a liberdade verdadeira no princípio, havia apenas perfeição. Deus, em seu amor absoluto, criou um mundo harmonioso, belo e cheio de vida. No centro dessa criação, colocou um jardim menos o Éden, menos onde tudo era bom. Nada de dor, mentira, engano ou escuridão. Tudo pulsava com a presença viva do Criador. E foi ali, entre rios cristalinos, árvores frondosas e uma paz inquebrável, que Deus formou o homem e a mulher, Adão e Eva, criados à imagem do Altíssimo. Foram feitos com capacidade de amar, raciocinar, escolher. E é nesse detalhe que a história começa a se desenrolar. Deus não os programou como máquinas, mas deu a eles uma dádiva preciosa: o livre-arbítrio. Eles podiam obedecer ou não. No centro do jardim, duas árvores se destacavam: a árvore da vida, menos símbolo da imortalidade, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, o limite, a única restrição. Deus disse: de toda árvore comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Não era uma armadilha, era um lembrete. Amor verdadeiro precisa de liberdade para escolher. E com essa liberdade, veio também a possibilidade do erro, e mais tarde, a entrada do mal. Parágrafo 2 menos a serpente, e o sussurro da dúvida se tudo era bom, perfeito e justo. A pergunta inevitável é: de onde veio o mal? A resposta começa com um ser que já havia caído: Satanás, criado como um anjo de luz. Lúcifer se rebelou contra Deus nos céus e foi lançado fora. Ele não podia derrotar a Deus diretamente, mas encontrou no homem uma forma de atingir aquilo que Deus mais amava. Foi assim que a serpente entrou na história. Não uma cobra qualquer, mas um instrumento usado por Satanás para plantar a semente da dúvida. Em Gênesis 3, a serpente aparece como a criatura mais astuta do campo. Aproxima-se de Eva com uma pergunta venenosa: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim. Com palavras suaves, ela distorce o mandamento de Deus. Repara, ela não nega diretamente a palavra, menos ela a questiona. Ela cria confusão. Satanás sabia que não precisava arrancar Eva dos braços de Deus. Bastava fazê-la duvidar do caráter dele. E é isso que o inimigo continua fazendo até hoje. Ele não aparece com chifres e tridente. Ele chega como voz sutil que sussurra: será que Deus realmente quer o seu bem? Será que ele não está escondendo algo melhor de você? Essa foi a porta de entrada do mal. A dúvida. Antes do fruto, houve a desconfiança. Antes do pecado, houve a quebra da confiança. Parágrafo 3. Menos o fruto e a escolha que mudou o mundo. Eva respondeu à serpente dizendo que não podia tocar nem comer do fruto, pois morreria. Mas a serpente rebateu com firmeza: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Aqui está o coração do engano. A promessa de autonomia, de independência de Deus, de um saber que não precisa mais dele. O pecado não foi apenas comer um fruto, foi querer ser como Deus, decidir por si mesmo o que é certo e errado. Eva olhou para o fruto e viu que era agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. Ela o tomou e comeu. Depois deu a Adão, que também comeu. Nesse instante, algo que jamais havia existido entrou na criação: o pecado. Os olhos dele se abriram, mas não para a sabedoria menos, e sim para a vergonha. Eles perceberam que estavam nus e se esconderam. Pela primeira vez, o homem sentiu medo. Pela primeira vez, quis fugir de Deus. O mal entrou não com uma explosão, mas com uma escolha. O paraíso foi corrompido por um desejo: o de viver sem Deus, o de ser o próprio juiz da verdade. E até hoje, todo pecado nasce dessa mesma raiz,
menos a vontade de tomar o lugar do Criador. Parágrafo 4. Menos as consequências da desobediência. Deus, como sempre, veio ao encontro deles. Adão, onde estás? Não porque não soubesse, mas porque queria expor o que havia sido feito. Como um pai que busca o filho desobediente, Deus foi atrás do homem, mas Adão se escondeu. Eva apontou o dedo. A serpente nada disse. E Deus, com dor no coração, anunciou as consequências da escolha. A terra, antes abundante, agora traria espinhos. A mulher sofreria dores para dar à luz. O homem suaria para colher o pão. E o mais trágico, foram expulsos do jardim e separados da árvore da vida. A morte física, espiritual e relacional passou a fazer parte da história humana. Mas mesmo em meio ao juízo, Deus plantou esperança. Em Gênesis 3:15, ele prometeu que da descendência da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente. Era a primeira profecia sobre Jesus, o Redentor. O pecado havia entrado, mas a salvação também estava a caminho. O mal tinha vencido uma batalha, mas não a guerra. Deus não abandonaria sua criação. O mesmo Deus que expulsou o homem do Éden é o que mais tarde viria habitar entre os homens. O mesmo que viu a escolha errada no jardim, escolheria morrer numa cruz por amor. Parágrafo 5. Menos o mal ainda está aqui, mas não venceu hoje. Vivemos os efeitos daquela escolha. O mundo está quebrado. As relações humanas estão feridas. A natureza geme. A morte é uma realidade, mas o maior estrago do pecado é invisível. A separação entre o homem e Deus, tudo começou com uma dúvida, um fruto, uma decisão. E até hoje, milhões continuam repetindo o mesmo erro. Duvidam de Deus, confiam em si mesmos e vivem como se fossem donos da verdade. O mal entrou no paraíso, mas a história não termina no Éden. Jesus veio ao mundo, como o segundo Adão, menos. Mas ao contrário do primeiro, ele venceu a tentação. No deserto, Satanás voltou a tentar. Se és filho de Deus, a mesma dúvida, o mesmo jogo de palavras. Mas Jesus não caiu. Ele venceu onde Adão falhou, e por meio dele, a vida voltou a ser possível. O caminho para o paraíso foi fechado por anjos com espadas de fogo, mas a cruz abriu novamente o acesso à presença do Pai. Hoje, cada pessoa tem a oportunidade de escolher confiar em Deus ou seguir a própria vontade. O mal ainda sussurra. A serpente ainda engana, mas o Cordeiro já venceu. E aquele que um dia introduziu o pecado será, em breve, lançado no lago de fogo. A pergunta continua: você vai confiar na voz de Deus ou na dúvida da serpente? O paraíso perdido pode ser reencontrado se o coração for rendido àquele que nos amou até o fim.